Olá, seja bem-vindo ao Livro Rosa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, conversar com uma pessoa super especial para esclarecer algumas coisas, alguns assuntos bem pertinentes para o momento. Mas antes disso, eu quero te convidar a curtir o vídeo, não é o canal, é o vídeo, a se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações do próximo vídeo e vamos lá conversar um pouquinho. Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante e que está bem latente nessa fase aí, nesse tempo de pandemia. Nós vamos falar sobre depressão e síndrome do pânico. Hoje a gente está com um convidado especial, é o Dr. Marcelo, ele é psiquiatra, ele vai falar um pouquinho com a gente daquilo que ele faz e vai esclarecer aí as dúvidas sobre esse assunto tão importante. Olá, Dr. Marcelo. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, espero que apreciem. Tudo bom. Né? Meu nome é Marcelo Mari Bionda, sou médico psiquiatra, né? Sou formado pela USP. Depois da psiquiatria de adultos, eu estudei a psiquiatria da infância e adolescência, né? Então, eu atendo desde crianças até idosos, né? Atendo todos os públicos aí. E a ideia, então, é a gente falar sobre depressão, síndrome do pânico. Espero aí que todos apreciem nosso tema. Exatamente, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Porque realmente é um assunto onde as pessoas ouvem muito falar, fala-se muito, né? Mas assim, conhecer mesmo e saber realmente o que é, são bem poucas as pessoas, né? Sem contar que existe um tabu bem grande com relação a isso, né? Psicólogo, psiquiatra, quando se fala, não, você tem que procurar um psicólogo, já é uma coisa. Se falar que tem que procurar um psiquiatra, então a pessoa entra em crise, abre um buraco no chão e entra dentro. Não, morri, já era, né? Sim, tem preconceito, né? Que as pessoas sempre falam que psiquiatra é médico de louco. Exatamente, é exatamente isso. Então a ideia é a gente quebrar um pouco esse tabu, né? Falar um pouco do que é o psiquiatra, o que o psiquiatra faz. Então é uma das duas coisas que o psiquiatra mais trata hoje em dia, né? Posso falar do meu consultório, são as patologias, né? As doenças mais frequentes. São a depressão e a síndrome do pânico ou os transtornos de ansiedade, né? De maneira geral, é o que a gente mais tem visto e são duas coisas que se agravaram aí na pandemia, tanto a depressão quanto a ansiedade, né? Então, são as duas doenças, pensando na saúde mental, que estão mais comuns, né? Que a gente trata com mais frequência. E fala pra gente, doutor, o que é o psiquiatra? Qual que é a função e a diferença do psiquiatra pro psicólogo? Quem a gente procura primeiro, psicólogo ou psiquiatra? Sabe? Então, depende muito do caso, né? Eu diria assim, casos mais graves, tem que procurar os dois, psicólogo e psiquiatra. Casos mais leves, pode procurar ou psicólogo ou psiquiatra, né? Acho que é uma escolha da pessoa, né? A diferença é que o psicólogo faz a faculdade de psicologia, né? Os 5 anos, completa a graduação, né? E depois o psicólogo geralmente faz uma especialização, né? E vai para uma área específica, seja terapia comportamental, psicanálise e outras vertentes, né? Agora, o psiquiatra não, a formação é médica, então ele faz 6 anos de medicina, depois faz 3 anos de especialização ou residência em psiquiatria, né? Então, o psiquiatra estuda aí pelo menos 9 anos, né? Eu, no caso, estudei 10 anos, porque eu fiz medicina, 6 anos, 3 anos de psiquiatria geral, né, para poder atender adultos, e depois mais 1 ano de especialização em psiquiatria da infância e adolescência. Aí, no caso, para poder atender com mais qualidade as crianças e os adolescentes, né? Legal, legal. Então, essa é a diferença. Aí, o psiquiatra, ele pode fazer terapia de alguns pacientes, mas o que ele mais faz é passar medicações, né, para alívio do sofrimento e para alívio das situações, né, que aparecem no dia a dia, como ansiedade, depressão, esquizofrenia, bipolaridade e assim vai, outras coisas, né? O psicólogo já fica mais responsável pela terapia, né? O psicólogo, ele não pode prescrever remédios, né? A prescrição aí de remédios psicotrópicos, né?
Então, antidepressivos, calmantes, ansiolíticos, fica a cargo aí do psiquiatra mesmo. Então, a ideia principal, assim, de todo o tratamento de saúde mental é que os profissionais se falem, se comuniquem, né, trabalhem em equipe, né, para ajuda do paciente, né. Eu acho que, acima de tudo, a escolha é do paciente, se ele vai passar com o psiquiatra ou do psicólogo, né. Preferência, né, de cada um, né, e até essa questão da preferência, né, se a pessoa quer tomar o remédio para se tratar e se curar, se quer fazer a terapia para se tratar e se curar, né, ou se ele quer fazer as duas coisas juntas, né. Como eu falei, os casos mais graves precisam das duas coisas. Os Sim. casos mais leves, muitas vezes ou só o remédio ou só a terapia acaba resolvendo, né. Vocês pedem algum tipo de exame para diagnosticar alguma coisa? Ou Sim, é só de conversar com a pessoa? sim. Então o psiquiatra, ele é muito responsável também por esse gerenciamento da equipe, né. Então, o paciente, lembrar que o paciente está doente com saúde mental, mas ele pode ter hipertensão, diabetes, né, outras coisas, outras doenças, né, associadas, né. Inclusive um diabetes, uma pressão alta descompensada pode favorecer o aparecimento, né, da depressão ou mesmo da ansiedade. Então é importante também que o psiquiatra fique atento às outras doenças, né, e dê também os devidos encaminhamentos, né. Então, o psiquiatra também é responsável por isso, fazer encaminhamento para neurologista ou encaminhamento para um clínico geral para cuidar bem daquele paciente, ou muitas vezes é o próprio psiquiatra que cuida da pressão, quando a pressão do paciente é alta, mas não é tão grave, né? E a questão de exames também, o psiquiatra pede exames de sangue, né? Monitora colesterol, diabetes, outras coisas que o paciente pode ter, E né? fala uma coisa também, que a gente tem muitas dúvidas sobre psiquiatra, né? Quando a Sim, gente pensa em psiquiatra, a gente pensa logo naqueles médico louco, né? Que, sim. né? E assim, vocês fazem aqueles tratamento de choque no cérebro? Então, na verdade, sim, um dos tipos de tratamento Existe essas coisas mesmo? existe, é o eletrochoque, né? É que Eita. hoje em dia a gente mudou esse nome, né? Esse Ah, nome é tá. muito usado, né? Então a gente não usa choque nem eletrochoque. A gente usa o termo eletroconvulsoterapia, né? Porque antigamente realmente era mais a base de choque. Hoje em dia é uma carga, na verdade, que é mais direcionada em algumas regiões cerebrais muito específicas também, né? Então aí tem médicos que são especializados nisso. Então, o médico que vai lá e aplica, né, a eletroconvulsoterapia. Então, tem médicos, psiquiatras especialistas Mas nisso. isso é para casos extremos, né? Para Isso, para casos. muito graves e muito refratárias. Ou para aquela pessoa que tem esquizofrenia muito Nossa. grave e não está respondendo às medicações, né? Entendi. Esse eletroconvulsoterapia acaba sendo um último recurso, né? Tanto que é feito também só em hospital, o paciente é sedado, né? Então tem sempre a presença do anestesista junto do procedimento para que o Não, paciente a também gente não. pergunta porque os filmes eles causam terror em cima de psiquiatria, né? Sim, Eles sim. formam um terror na cabeça da Sim. pessoa. É que ficou uma marca, né, da psiquiatria de 100 anos atrás, né? E a Aham. psiquiatria é uma ciência assim de 100 anos, de um pouco mais de 100 anos, mas ela evoluiu bastante nesse tempo, né? Sim, sim. Então, realmente, lá no passado, se Acredito. dava choque de uma forma que não era legal para o paciente, se induzia coma, né, fazendo tratamento com insulina para o paciente que não era diabético, para induzir uma convulsão no paciente e isso tentar curar, né, uma doença mental que aquela pessoa podia ter, né. Mas isso também é uma coisa que ficou muito atrás, né, porque a psiquiatria realmente é uma ciência que evoluiu muito, nesses 100 anos, né? E assim, não dá para comparar como era, mesmo há 30, 40 anos atrás, como ela é hoje, né? Então, Não, hoje a gente ótimo. tem um arsenal muito grande de tratamento, tem mais de Sim. 40 tipos de antidepressivos, a gente tem aí pelo menos uns 20 tipos de calmante. Então, assim, é uma ciência que tem evoluído bastante, né? Então, até nesse sentido de trazer, né, qualidade de vida para o paciente e não trazer mais sofrimento, né? Não, Porque a gente. eu pergunto porque realmente eu acredito que tenha muita dúvida assim na cabeça das pessoas. Pelo menos na minha tem. E de algumas pessoas que eu Sim. conheço, tem essa questão, esse medo, esse receio de falar sobre psiquiatra e procurar um psiquiatra,
né? Sim. É um preconceito, né? Porque é difícil você ver alguém falar assim, eu preciso de um psiquiatra, mas muita gente fala assim, acho que eu vou procurar um psicólogo, Sim. acho que eu vou precisar de um psicólogo. E acho que nem sabe realmente a diferença, né? Por isso que é importante falar e esclarecer, porque as pessoas não têm conhecimento, né? E acabam, às vezes, não indo atrás, né, de ajuda por preconceito, né? Eu falo por mim. Eu passei por uma psicóloga um tempo atrás agora, né? Principalmente no começo da pandemia, por conta de todo um processo que eu passei de mudança, né? De estar longe da família, estou sozinha aqui onde estou morando, toda uma situação, né? Acredito eu, de ansiedade mesmo, assim, sabe? De crise mesmo, de, tipo assim, me adaptar realmente, novamente, à situação onde eu tô atual, né? E eu busquei uma psicóloga, mas de verdade, eu tava morrendo de medo dela virar pra mim e falar, você precisa procurar um psiquiatra. Se ela virasse e falasse pra mim, eu ia falar, pelo amor de Deus, me dá uma segunda chance, não deixa eu ir pra lá, não. Porque por causa dos extremos. Né? Mas essa é a visão que a gente tem, né? E você... Doutor, você falou sobre remédio, também tem muito preconceito na questão do remédio. As pessoas falam assim, eu não quero ir em psiquiatra porque vai me dar remédio e vou ficar dopada. Eu não quero ficar tomando remédio pro resto da vida. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da medicação. Não, então, como eu estava falando antes, eu acho que a medicação também evoluiu muito, né, nesses 100 anos, né? Depressivos mesmo, tem realmente um arsenal muito grande, né, de medicações e de possibilidades de tratamento, né? A ideia também do tratamento aí da psiquiatria moderna é o paciente participar, né, das escolhas, né? Então, a gente dar opções de tratamento e o paciente decidir, né, junto com o médico, qual que ele acha a melhor opção, né? Então, isso é um tratamento humanizado, né, que a gente tem que fazer, né, dentro da psiquiatria, né? Então, acho que tem isso também, da psiquiatria cada vez mais fazer isso, né? Eu tenho esse hábito também de fazer no meu consultório, dar opções, né, de tratamentos. Tem esse remédio, tem o tarja preta, tem tarja vermelha. Qual você acha que pode se encaixar melhor? Eu explico também quais os benefícios, quais o risco, né, de cada remédio, porque todo remédio tem efeito colateral, né? Se a gente falar que não, a gente está mentindo. Então, a gente tem que expor toda a situação e aí a escolha é conjunta, né? O médico dar as opções e o paciente escolher qual a opção ali que ele sugere ser a mais interessante, né? Então, há toda uma negociação e participação, né, do paciente nesse processo de tratamento, né? Assim como eu também sugiro, eu falo, olha, você tem que procurar uma psicóloga, e muitas vezes o paciente fala, tive uma experiência ruim, não quero, não nesse momento, né? E a gente tem que saber respeitar isso também, né? Mas realmente, assim, o arsenal de medicações aumentou bastante, tá? Então, tem mais de 100 remédios que a gente usa na psiquiatria hoje, né? E está sendo lançado ano após ano mais opções, né? Então, graças a Deus, aí, graças à ciência também, a gente tem muitas opções de tratamento hoje. Então, essa questão de deixar o paciente dopado, isso é cada vez mais raro, porque a gente tem medicações melhores, que não causam sonolência, que não causam sedação no nosso paciente. Então, esse é o objetivo também, que o paciente, além de tratar depressão, ansiedade, a ideia é que ele fique melhor, né? Então, com raciocínio melhor, que ele trabalhe melhor, que ele consiga sair na rua melhor, né? Então, a ideia não é dopar, a ideia não é sedar, a ideia não é deixar o paciente na cama, a ideia é dar mais qualidade de vida, né? Então, para isso que a gente trabalha, para isso que a gente estuda também, tá? A gente erra, né, como qualquer outro profissional, então um ou outro paciente pode se sentir mais sonolento, às vezes isso acontece também como um processo de mudança, de adaptação, então às vezes por 7 dias o paciente vai ficar mais sonolento, mas aí a gente avisa, a gente ter, né, a humildade também de avisar o paciente, falar, esse remédio pode causar sonolência. Se acontecer isso, melhor você tomar à noite, melhor você não sair na rua, para você não cair, e assim vai. Então, a gente dá várias recomendações, né? Acho que, como tudo na vida, pesar risco e benefício e avisar os pacientes, né, sobre efeitos colaterais possíveis, né, mais prováveis, e também eu sempre deixo um canal aberto de comunicação com o paciente, seja por e-mail, seja por WhatsApp, para o paciente também se sentir mais seguro, né, com o tratamento.
Sim, legal. Mas o importante é buscar tratamento, né? A gente não pode ser negligente com nenhuma área da nossa vida, né? E muito mais com a saúde mental, né? Porque sem saúde mental ninguém faz nada, não adianta nada ter um corpo bonito, tá, né, com outras áreas da vida legal, se a cabeça está pirando, né? Sim. Acho que a gente se preocupa mais com a saúde física, né, de maneira geral, do que a saúde mental. Todos nós, né? Sim, E eu acho que a sim. pandemia, ela trouxe isso pra gente, né? Essa sensação assim, se eu não tiver minha cabeça no lugar, eu não consigo fazer mais nada, né? Não, Então acho que a pandemia veio como uma lição também nesse sentido, né? De que precisamos falar mais sim, de saúde mental, precisamos cuidar mais da nossa saúde, né? Da nossa cabeça, né? sim. E vamos falar sobre depressão. Doutor, explica para nós o que é depressão. Como que ela se manifesta? Então, a depressão é uma doença causada por uma alteração dos neurotransmissores, né? A gente tem no nosso cérebro vários neurotransmissores, né? Então, dopamina, serotonina, noradrenalina, e tem mais uma lista enorme, tá? De outras substâncias que estão alteradas na Antes depressão. disso, ela é uma doença. Isso é comprovado. Não é da nossa E, cabeça, não é tipo assim, um espírito ruim que vem dominou a vida da pessoa. Sabe assim? Ela realmente é comprovada, diagnosticado como uma doença. sim, a Né? depressão, na verdade, sim, é uma doença muito antiga, tá? Então, tem relatos da antiguidade falando de casos de depressão, então tem muita coisa, é uma doença, tá? É uma doença, com certeza, tá? Isso não tem discussão. É uma doença, então, a gente pode dizer que é neuropsiquiátrica, né? Então, uma doença neurológica e psiquiatra. Ela é uma doença que está associada a até processo de inflamação dentro do cérebro, tá? Uma doença que a gente chama hoje de inflamatória, a gente considera inflamatória, tá? Olha, Então uma doença que tem alterações mesmo desses neurotransmissores. A gente, infelizmente, ainda não consegue dosar esses neurotransmissores, né, dentro do nosso cérebro, para ver qual deles que está alterado. Então a gente vai pensando pelos sintomas e tentando chegar qual seria o neurotransmissor mais alterado para aquela pessoa e a gente pensa o tratamento para aquela pessoa, né? E tem antidepressivos com ação ampla também. Então, antidepressivos que atuam não só na serotonina, na noradrenalina, na dopamina, tá? Então, tem vários aí neurotransmissores, tá? Então, a ideia é a gente ter um tratamento de qualidade, né, para o nosso paciente e tentar escolher o melhor antidepressivo, né? Então, tratamento da depressão, antidepressivo. Mas falar assim, a depressão é uma doença, não é mimimi, não é frescura, não é falta de vontade, não é falta de Deus, né? Então a gente ouve muita besteira, né, na nossa Sim. sociedade, ainda hoje, né? Século XXI, então a gente está muito desatualizado. Como sociedade mesmo, a gente tem muitos casos de depressão, mas a gente não, como se a gente, como sociedade, não assumisse, né? Que há a sim. possibilidade de uma pessoa adoecer da cabeça, e uma pessoa ter um quadro de depressão, né? E muita gente também fala, isso é porque ele perdeu o amor da vida, é isso. Então a gente sempre tenta justificar a doença, né? Por um acontecimento, por um pensamento também. Falar, aquela pessoa é deprimida porque ela não presta, ou a gente faz julgamentos morais, né, em cima dessa pessoa que está deprimida, né? Ou Então a não gente sai fala, dessa vida porque não quer. ele é deprimido porque ele é solteiro, né? Se fosse casado, estava bem. Então, assim, tem essas frases que a gente Sim, ouve, sim. né? Imagina. Por mais absurdas que sejam, a gente ouve no dia a dia, né? A gente ouve na mesa do bar, a gente ouve na igreja, a gente ouve em todos os lugares, né? Então, acho Verdade. importante a gente falar mais dessas coisas para quebrar mesmo esses tabus, né? Esses mitos, né, que ficam em cima dessas doenças, tanto da depressão quanto das outras doenças aí em saúde mental, né? Sim. Eu acho Sim, que tem que ficar claro mesmo, assim, na cabeça das pessoas, é exatamente isso. É uma doença e precisa ser tratada como uma doença. Né? Não é uma Uhum. doença que se cure com palavras positivas ou com pensamentos Sim, positivos ou com ideias positivas, com transformação de rotina ou qualquer coisa parecida que você acha que você vai fazer assim, instalar o dedo e agora estou bem, né? uhum. Eu acho assim, ela pode vir com níveis, né? Ou pode vir, tipo assim, como ondas, sabe? Eu imagino assim, como ondas, né? Sim,
Cada vez Sim. mais essa onda vai ficando maior. Pode vir só uma coisinha, sabe? Aí você passou, beleza, você ficou bem, está bem. Mas daqui a pouco ela Aham. vai vir de novo uma onda maior, e aí, como é que você vai fazer? Né? Sim, sim. E Isso. lembrar também que tem classificações, né? Então, tem depressão leve, tem depressão moderada, tem depressão grave. Tem pessoas que a depressão leva à tentativa de suicídio, né? Ou leva até ao próprio suicídio. Então, eu sempre falo, não adianta ficar comparando, né? Se comparando ou comparando com outro, né? Ah, meu vizinho toma tal remédio, por que eu não tomo? Então, as pessoas têm essa tendência, né? Mas tem que lembrar que o tratamento de depressão é individualizado. Cada pessoa sente de um jeito, né? E para cada pessoa o tratamento é único também, né? Então, não é porque seu vizinho tomou tal remédio, se curou, que para você vai dar certo, necessariamente. Vai dar certo. Você falou dos níveis, porque a gente às vezes assim, pensa assim, depressão, a gente imagina aquela pessoa que não sai da cama, que não toma banho, que não quer saber de nada, que a vida tá ruim, tipo, nada dá certo pra mim, aquela coisa bem, né, oprimida assim. Né? Mas é verdade que tem pessoas que têm depressão, mas tá trabalhando, tá levando a vida normal, Sim. entre aspas, por fora, mas por dentro tá arrebentado, né? Sim, porque assim, o que a gente mostra também por fora, nem sempre o que a gente tá sentindo por dentro, né? Então, muitas vezes a pessoa está trabalhando, mas ela vai lá no banheiro chorar, né? No intervalo, na hora do almoço. Ou ela chega em casa e começa a chorar e entrar em desespero e ter angústia, né? Porque a gente tende a racionalizar as coisas e a gente tende a se segurar em alguns ambientes, né? Então, não é porque a pessoa, mas ela tá com uma cara que parece feliz, como que ela tá deprimida, né? A gente faz muito julgamento, né? Então, acho que o recado que deve ficar é esse também, a gente não ficar julgando, né? A gente tem essa tendência como ser humano, né? A grama do vizinho, ela é sempre mais verde, né? E a gente acha também que a depressão do vizinho é sempre mais leve do que a nossa, ou enfim. A gente vai sempre se comparando e muitas vezes faz mal, né? Essas comparações acabam fazendo mal, né? E existe algum, tipo assim, sintoma, alguma coisa assim que a pessoa consegue identificar nela, assim? Sim. Então, os sintomas de depressão, claro, assim, cada pessoa vai ter o seu sintoma, né? Mas pensando assim, de uma maneira geral, os sintomas assim são tristeza, melancolia, falta de vontade de fazer as coisas, né? Ou a perda de vontade, de prazer de fazer as coisas em geral. É diferente. A pessoa deixa, né? Ela deixa de fazer as coisas que ela gostava antes. Ela começa a chorar, ter várias crises de choro, ter a sensação de apatia, de desânimo, uma falta de libido também, muitas vezes, né? Uma falta até da sexualidade mesmo, né? Ficar apagada. E eu geralmente gosto de comparar como se fosse assim, uma lamparina que está ali nos finalmente, está quase apagando, né? Acho que a depressão passa essa sensação. Ou os pacientes que costumam falar que vê a vida perde colorido ou vê as coisas em preto e branco, né? Acho que é mais ou menos isso. Se pudesse resumir, seria mais ou menos isso. Isso já se enquadra em depressão. Eu vi uma frase, doutor, que depressão é excesso de passado. Que as pessoas não resolvem as coisas e aí vão arrastando a vida, e essas coisas que aconteceram na infância, né? Já que o senhor estuda a questão das crianças, e aí não vai resolvendo, vai passando ao longo da vida e isso se torna depressão. É isso mesmo? Então, isso é mais ou menos verdade. Na verdade, sim, a gente tem que levar em conta a primeira coisa, que a depressão é uma doença genética, tá? Então, quem tem histórico familiar de depressão tem um risco bem maior de ter a depressão, tá? Então, muitas vezes a pessoa tem até uma vida, digamos, com baixo estresse, mas ela desenvolve depressão porque a genética dela não é tão boa, ela acaba já tendo fatores de risco, pais, irmãos com depressão, então tem fatores genéticos também envolvidos, né? Então por isso que eu falo que é uma meia-verdade, porque na verdade a gente precisa ter a tendência, né, das pessoas que a gente vê ter essa tendência genética e mais os fatores ambientais que a gente fala, né? Então estresse, os traumas do passado, abuso sexual, enfim, várias outras situações, né, de estresse na vida que culminou na depressão. Ou perda também de um cachorro, então, de um se a pessoa não tem a predisposição... De alguma coisa, né? Mas a pessoa precisa ter a predisposição genética também, né? Então, porque você vê muita gente com vida estressada que não desenvolve depressão, né? Então, precisa ter essas duas condições. Passou por algum trauma muito grande.
Sim. Então não é nem só uma coisa nem só outra. Então não é só genética e também não é só ambiente, estresse ou traumas do passado, né? Existe tipos de depressão? Ou depressão é trabalhada no modo geral? Não, tem vários tipos, tem várias classificações também para depressão. Então, essa que eu falei de leve, moderado ou grave é uma das classificações que a gente tem, tá? Mas a gente pode classificar também depressão típica versus atípica, né? Tem depressão também que é sazonal, então aquela depressão, pessoas que moram em países muito frios, né? Que tem um inverno muito rigoroso, então essas pessoas têm maior risco. E tem essa depressão sazonal, quer dizer, na época do inverno as pessoas ficam deprimidas e na época do verão elas melhoram, tá? Eu tô assim, doutor. Será assim? Principalmente depois que eu vim aqui. Nossa, esse inverno, primeiro, eu cheguei aqui no inverno. Aí esse último inverno eu achei que eu não ia sobreviver, não. Gente, então, assim, não é... eu falo assim, é mais típico nesses países frios, né? Mas a gente pode, sei lá, no Brasil tem pessoas que no inverno ficam mais deprimidas mesmo, tá? Então, isso acontece em outros lugares também. Porque isso também está ligado a fatores hormonais, a outras coisas, né? Então, eu sempre gosto de falar... sobre os hormônios. Isso, os hormônios. Então, a gente sempre tem que falar dos hormônios quando a gente pensa em depressão também. Depressão, ela é mais comum em mulheres do que em homens. Já sabia. Imaginei. Mais uma pra lista, né? Mais uma pra lista. Então, assim, as mulheres têm uma tendência maior, principalmente em alguns períodos da vida, tá? Então, na puberdade ou no começo da menstruação, quando a menina começa a menstruar, ela tem um risco ali maior de deprimir. A gestante, né, ou a depressão pós-parto também, depois do parto, né, é um fator também de risco. E a menopausa também é outro período da mulher que é bastante complicado, que o risco aumenta bastante de depressão, tá? Então, por isso que a gente fala que é ligada a questões hormonais, porque na puberdade é um aumento muito grande, né, dos hormônios femininos, e isso vai favorecer o risco. Na menopausa é uma bagunça aí de hormônios, muitas vezes falta de um, aumento do outro, e isso também favorece bastante o risco. E na gestação e após o parto, mesma coisa, né? É um momento aí de instabilidade dos hormônios, né? Tá tudo bagunçado. Mesmo nesses casos, assim, que é tratado com psiquiatra, é aconselhado a pessoa ir ser atendida por um psiquiatra? Então, muitas vezes quem vê acaba sendo o ginecologista ou obstetra, essas situações, né? E os casos mais leves, o próprio ginecologista ou obstetra acaba tratando, tá? Mas os psiquiatras têm formação e especialização nisso, assim, de estudar ciclo menstrual, de saber também essas vulnerabilidades, né? Então, tanto o psiquiatra quanto o ginecologista obstetra podem cuidar disso, tá? Tem informação para isso, tá? Informação para isso. Os casos mais graves, né, de depressão sempre ficam com o psiquiatra mesmo, tá? Mas lembrar disso também, as depressões mais leves... É importante falar tudo nas consultas. Tem que falar de tudo. Tem alguns ginecologistas que esquecem de perguntar e tem alguns pacientes também que esquecem de relatar, né, esses sintomas de humor, essas coisas, né? Mas a dica que eu dou aí para a mulherada é sempre falar sobre isso. Sempre ter uma parte da consulta, né, com o ginecologista, poder falar disso, do humor, da TPM também, e da questão de depressão e ansiedade, né? A gente fez um vídeo sobre TPM e a gente falou sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, TPM é frescura, ou outras acham que é normal ter TPM, então fica doida, tem uma série de problemas, tem uma série de coisas que atrapalham a vida da pessoa, mas como faz parte, então nem conversa com o médico, nem procura um tratamento, né? A gente falou sobre a TDPM, né? Então, na verdade, tem que procurar tratamento, né, doutor? Para ter uma vida mais tem que procurar leve, tratamento. Né? A gente fala que é o transtorno disfórico, né, pré-menstrual. Isso. Então, tem mulher que realmente fica à beira da loucura e fica realmente irritada, tem humor bem choro, ou às vezes tem crises de choro violentas, né, durante a TPM. Então, tem situações bem graves que a gente vê e que merecem tratamento, né? E com antidepressivo melhoram bastante. Então. Toma um remédio e melhora, tá vendo? E em crianças, doutor? Você disse que é especializado em crianças, em adolescentes.
Como que existe depressão em criança? Existe. Geralmente a depressão aparece a partir dos 8 anos, tá? Ela tende a aparecer mais com o início da puberdade, né? Com 11, 12 anos é a idade que a gente acaba mais vendo casos de depressão. E na adolescência também. Então, comparando crianças e adolescentes, os adolescentes têm mais depressão, têm mais chance de depressão do que as crianças, tá? Crianças muito pequenas, é muito raro ter depressão, né? A não ser aquelas também com histórico de vida muito conturbada, né? Então, crianças abrigadas, crianças com falecimento de pais, ou crianças que vivenciaram traumas muito precoces, né? Aí essas crianças têm uma tendência a ter maior depressão. Mas na prática, assim, a partir dos 8, 9 anos que a gente vê maior número de casos, tá? Mas tem tratamento da mesma forma, a gente usa antidepressivos também em crianças ou adolescentes, tá? Tem alguns antidepressivos que são bastante seguros para uso, né, em crianças e adolescentes, tá? E qual a relação da E ansiedade? quais os sintomas em criança? Qual os sintomas em Desculpa, criança? Quais os sintomas Então, em em criança, né? crianças, os sintomas tendem a ser mais atípicos, tá? Então, tem uma tendência a ter mais irritação do que tristeza ou melancolia. E mesmo em adolescentes, a mesma coisa, uma tendência a maior irritação, tá? Então, é aquele humor disfórico, né, que a gente fala, aquele humor mais irritado, aquela pessoa que se sente meio que pavio curto, qualquer coisa ela tá explodindo, né? Aquela criança que é bem explosiva, né? E que tem muitas crianças que crise de choro, né? Também é outro sintoma que a gente vê comum. A tristeza nem sempre é tão aparente na criança, né? Ou às vezes ela esconde também, né? Ela não sente às vezes tão à vontade de falar com a mãe ou com o pai sobre a tristeza que ela está sentindo, né? Então, às vezes a criança ou esconde ou ela também não está tão amadurecida, né, do ponto de vista emocional, para ela conseguir relatar os sentimentos, as emoções dela com uma propriedade maior, né? Então, por isso que é importante também a especialização, né? O psiquiatra da infância que é o mais habilitado aí para fazer esse diagnóstico, assim como o psicólogo infantil também. Psicólogo que tem uma especialização, porque os sintomas são mais atípicos nas crianças, tá? Comparando aí com os adultos, né? Nos adolescentes, nessa fase, né, onde os hormônios estão todos à flor da pele, para não gerar uma confusão na cabeça da mãe, né? Porque a gente sabe que os hormônios dos adolescentes estão à flor da pele, então o humor vai e volta, né, de uma hora para outra, né? Sim. Os sintomas de um adolescente, assim, que pode ser mais preocupante, assim. Então, é lembrar que o adolescente, ele é irritado, né, por natureza, na verdade. Tanto que a gente fala aí aborrecente, muitas vezes, né? Fala, ele não é adolescente, ele é aborrecente, né? Justamente por causa dos hormônios, né? Então, tem um boom de hormônios muito grandes, aumento da testosterona, né? Principalmente nos meninos. Então, esse aumento aí de testosterona vai causando muita irritação, tá? Nas meninas também, essas oscilações, né, de hormônios que elas vivenciam muitas vezes, também favorece essa questão da irritação, tá? O sintoma mais grave da depressão adolescente é a questão do pensamento suicida, dos pensamentos de morte e pensamentos negativos, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Se meu filho ou minha filha está pensando de uma forma muito negativa, muito pessimista, está falando que só quer morrer e enfim, outros tipos de discurso, né? Ou se recusa a ir para a escola porque chora muito, porque não tem vontade de ir para a escola. Então, esses são sintomas aí para ficar atentos, né? Para essa questão do risco, né? Lembrar também do bullying, né? Então, crianças que sofrem bullying têm um risco maior, os adolescentes que sofrem bullying têm um risco maior de depressão, tá? E aqueles também que estão isolados, socialmente isolados, né? Então, aqueles adolescentes que não conseguem se engajar em um grupo, né, eles se sentem muito sozinhos e a solidão e principalmente aquele pensamento, né, de derrota, né, de sentir derrotado ou de falta de esperança, né, esse sentimento de falta de esperança também é bem comum em adolescentes deprimidos, tá? Nossa. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a síndrome do pânico, doutor. Qual que é a diferença? Porque, assim,
A Fala explicou um pouquinho para a gente. Se você não assistiu, a gente fez um vídeo a respeito de ansiedade, corre lá para assistir. E a gente falou sobre a crise de ansiedade. Qual que é a diferença do ataque de pânico com a crise de ansiedade? Então, a crise de ansiedade, na verdade, sim, tem uma diferença básica entre o que a gente chama de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico, tá? E a crise de pânico, né? Então, são conceitos diferentes, tá? O que é mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada. É o tipo de ansiedade mais comum, tá? Inclusive, é o que a gente mais está vendo na pandemia também, tá? Então, o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ele é mais comum do que o transtorno de pânico, tá? O transtorno de pânico são crises recorrentes de pânico, né? E as crises recorrentes de pânico são o quê? São crises curtas de ansiedade, a pessoa vai ficar suando frio, sensação de batedeira, sensação de infarto, a sensação de que vai morrer ou passar mal, né? É uma sensação muito aguda, geralmente acompanhada por angústia, né? E por pensamentos também negativos, né? E pensamentos negativos do tipo, posso morrer com essa crise que eu estou tendo agora, estou infartando, né? E assim vai. As crises de pânico são comuns em pacientes jovens, tá? Agora, com a pandemia, a gente está vendo em todas as faixas etárias, mas ele é mais comum ainda em pacientes jovens, tá? Então, muitas vezes as pessoas confundem também a crise de pânico com um infarto, ou às vezes até com um derrame, né? Mas a maioria desses sintomas são pacientes, inclusive, que vão ao pronto-socorro pelo desconforto, né, que gera. Muitas vezes há uma dor no peito mesmo associada, uma dor forte no peito, e a sensação de falta de ar, né? Sensação de que está faltando ar. Então, a pessoa se sente muito desconfortável, muitas vezes fica pálida também, né? Então, isso é uma crise característica de pânico, né? E a pessoa que tem crises recorrentes, né, várias crises de pânico, 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, aí a gente vai caracterizar como transtorno de pânico, né? Entendi. E são sintomas da depressão também? A ansiedade, o ataque de pânico, tudo isso, a pessoa que tem depressão pode apresentar isso? Então, é que as pessoas que têm depressão têm maior chance de desenvolver ansiedade, e ao contrário também é verdadeiro. Pessoas que são ansiosas ou que têm esse transtorno de ansiedade têm maior risco de desenvolver depressão. Então, eu costumo falar que a depressão e a ansiedade são primas, né? Uma coisa caminha muitas vezes junta com a outra, tá? Muitas vezes na mesma pessoa, outras vezes na mesma família você vê pessoas que uma tem depressão, outra ansiedade, né? Então, é importante buscar o tratamento e a diferença, né? O tratamento é diferente. O tratamento da ansiedade, a gente usa muitos calmantes, né? Tem calmantes naturais, né, que a gente fala, então a camomila, a erva cidreira e outras coisas, né? E tem o tratamento com remédios também, que são... A gente pode usar antidepressivos para ansiedade, a gente pode usar calmantes tarja preta para ansiedade, e a gente pode usar também ansiolíticos, então remédios específicos para ansiedade, e anticonvulsivantes também. Então tem vários remédios para ansiedade, vários tipos, né, de remédios para ansiedade. Tem o tarja vermelha e o tarja preta, e tem esses remédios naturais também. E fora isso, né, a questão da terapia também é fundamental, né? A psicoterapia, ela ajuda muito na questão da ansiedade, tá? O doutor, e me fala assim, se a pessoa está percebendo todas essas coisinhas assim, mas ela está ignorando, qual que é o risco que ela está correndo de ignorar todos esses sintomas e deixar essa depressão para lá? Então, o problema é esses transtornos virarem crônicos, né? Então, tanto a depressão quanto a ansiedade, eles podem ficarem crônicos. A gente fala que sim, o transtorno é crônico quando ele fica pelo menos 6 meses, né, naquela pessoa. E é o que vocês estavam falando da questão de onda, né? Então, vai uma onda, ela fica super mal, deprimida, depois ela melhora um pouco, mas aí isso volta de novo, né? Se ela não cuida bem daquilo, né? Com carinho daquilo, né? Então, é o que a gente mais vê, a cronificação desses transtornos, né? Então, a gente pegar como exemplo aí a pandemia, a gente vê que essas pessoas que já estavam mais ou menos, né, mais ou menos ansiosas, mais ou menos deprimidas,
elas caíram bastante aí nessa pandemia, né? E aí se agravaram, né, o transtorno. Então, por exemplo, uma depressão que não é tratada, ela pode se agravar a ponto da pessoa cometer suicídio, né? Então, por isso que é importante o tratamento precoce, que se tratando quando esse transtorno ainda é leve, você vai ter uma resposta melhor aos remédios, uma resposta melhor à terapia. Algumas vezes você nem vai precisar tomar remédio, que você vai começar a cuidar melhor da sua vida, diminuir o estresse, fazer exercício, de repente cuidar através de uma terapia, ou fazendo mindfulness, meditação, outras coisas, né? Mas fica mais fácil tratar, né, quando o transtorno é leve do que quando ele é grave, né? Então, o maior risco, eu diria que é isso, o transtorno se agravar ao longo do tempo, né? A sobrecarga na vida da pessoa. O que isso pode trazer? Uma pessoa que é muito ativa, que faz muita coisa, tipo assim, não tem tempo pra nada. Mãe, a gente tá falando de mãe aqui. Sabe assim? Que sempre tá ali com a cabeça pensando em tudo, na responsabilidade dentro de casa, fora de casa, em filho, em marido, em tudo mais. Essa sobrecarga na vida de uma mãe, na vida de uma pessoa assim. Sim, na verdade sim, lembrar que as mulheres já têm pelo menos uma dupla jornada, né? Então, cuidar da casa. Hoje acho que está mudando um pouco isso, alguns homens pelo menos têm ajudado um pouco nessa divisão, né, de tarefas, de cuidar da casa e dos filhos. Mas as mulheres já estão sobrecarregadas por natureza e por também questão do machismo, enfim, jogar muita responsabilidade da casa e dos filhos para as mulheres, né? E aí, quando essa mulher fica deprimida, é uma sobrecarga ainda maior para quem já está sobrecarregado, né? Então, aí essa mulher cai, né? Digamos assim, cai do penhasco, né? Ela realmente fica muito mal e ela não consegue fazer nada, né? Então, por isso que também é importante a gente cuidar, na verdade, cuidar da saúde mental antes da gente adoecer, né? A gente pensar na prevenção, né? Então, a mulher que já está sobrecarregada, ela tem que chamar o companheiro, dividir mais as tarefas, ou no trabalho, se ela está trabalhando demais, mais de 8, 9 horas. Tem mulher hoje trabalhando 12, né? 12 horas, 14 horas. Tem mulher que dá plantão. Então, tem mulher que, além de dar plantão, ainda cuida da casa. E assim vai, né? Então, a gente vê realmente as mulheres mais sobrecarregadas aí na nossa sociedade. Eu acho que tem questões culturais que a gente precisa resolver, né? De responsabilizar também mais os homens pelo cuidado dos filhos e da própria casa, né? E mudar a cultura do machismo também. Mas eu acho que, além disso, cuidar mais da saúde mental. Eu acho que a mulherada, assim, pensando de maneira geral, ela cuida muito bem da parte física. Então, ela faz a mamografia todo ano, ela vai no ginecologista todo ano, mas ela, muitas vezes, negligencia a parte da saúde mental, né? E aí, esse é o problema, né? Quando você negligencia uma parte, é a parte que você vai adoecer, que vai pesar em algum momento, né? Na verdade, é um tratamento inverso, né? Eu vejo assim, eu como mulher, na minha cabeça, se eu fazer um exercício, tiver com o meu corpo bem, na minha cabeça, automaticamente, a minha cabeça vai estar boa. Porque eu vou olhar no espelho, eu vou me sentir bonita, eu vou me sentir linda, sabe assim? Eu vou entrar numa roupa e vou ficar super bem. Então, assim, a cabeça da mulher, às vezes, funciona assim um pouco, né? De, tipo, achar que realmente estando com o seu físico bem, automaticamente sua cabeça vai estar boa. Você trabalhando e tendo dinheiro na sua conta, então automaticamente a minha cabeça vai estar boa, sabe? Sim. Então... Mas as coisas não são tão automáticas assim, e eu acho que a gente precisa falar mais, né? De saúde mental, falar mais da cabeça. Eu acho que, assim, a mulher até que se cuida até mais do que o homem, né? Nesse sentido da prevenção também. Mas na parte da saúde mental ainda é pouco, né? As pessoas têm muita resistência também em fazer terapia, né? Acho que todo mundo deveria fazer terapia, principalmente agora na pandemia, né? E acho que é disso que a gente precisa falar também, né? E da questão do estresse também, do manejo do estresse, né? O estresse está em casa, o estresse não está só no trabalho fora de casa, né? E então precisa cuidar disso, né? E a mulher tem mais espaços, né? De lazer. Eu falo para muitos pacientes minhas, vai lá fazer exercício, vai. Não tem com quem deixar meu filho, né? Não tem, sabe assim? Mas eu acho que é isso, não adianta também ficar só cuidando dos filhos, esquecer de você, né? Porque em algum momento seus filhos também vão crescer, né? Vão sair de casa,
e vai sobrar você lá sozinha, né, ou com seu marido. Mas, enfim, pensar também mais em si, né, a mulher pensar mais em si, né. Eu vejo muitas mulheres, depois da maternidade, muito atentas para os filhos, mas elas ficam tão atentas nos filhos Se que anula, né? acaba descobrindo o autocuidado, né? Questão também de se cuidar da autoestima, da aparência e assim vai, né? Então, acho que vale esse recado aí também. Sim, buscar um equilíbrio, né, em tudo, não se anular, né? Sim. Isso. Mas equilibrar todas as funções e tudo aquilo que a gente agrega aí na nossa vida como mulher. Porque vale assim, mesmo não dá. Porque assim, é muito difícil. Eu acho que a mulher é muito cobrada, né, na sociedade, e eu acho que ela também tem uma autocobrança que tende a ser exagerada, Sim. né? E que ela quer 100% mãe, quer ser 100%, né, a melhor funcionária da empresa. Mas assim, é complicado você lidar com tudo isso. Em alguns momentos você vai ter que ter prioridades, né? Então, em algum momento, se você for 50% mãe, 50% uma boa funcionária, pode estar bom, pensando na sua saúde mental, né? Enquanto você já está sobrecarregada, estressada, né? Então, é disso que também a gente precisa falar, né? Quanto que dá... nem sempre a gente consegue ser 100%, a mãe perfeita, a mulher perfeita, né? A filha perfeita, né? Então, porque a mulher é multitarefas, né? Ela tem que fazer muitas coisas e dar conta de tudo é muito complicado, né? Sim. Deve ser por isso que essa doença aí atinge mais as mulheres. Também por isso, também por essa questão da questão de ser multitarefas e de ter que cuidar, né? De casa, do trabalho, dos filhos e de outras responsabilidades, né? Mas é isso também, quanto que essa mulher está pegando toda essa responsabilidade e se sobrecarregando, né? E quanto que ela também não está conseguindo dividir com outras pessoas essas responsabilidades, né? Então isso também é para pensar, para refletir, né? Sim, verdade. Lembrar, assim, o tratamento não é só remédio da depressão e ansiedade, né? O tratamento, ele envolve uma coisa muito além, né? Então, essa questão de melhora da autoestima, essa questão de cuidar do corpo melhor também, de fazer exercício, de fazer meditação, yoga, enfim, de fazer esportes, fazer coisas que essa mulher gosta e curte, né? Se cuidar mais de si também, a questão do autocuidado, né? Pessoas que estão com depressão e ansiedade, elas precisam cuidar mais de si, né? E isso é bastante importante, tá? E eu também acredito muito nisso, que a gente chama de psiquiatria integrativa, que é integrar bastante o corpo, né, e a mente, pensar também na espiritualidade, em ter uma religião, ou ter crenças, né, e também buscar a questão de válvulas de escape, né. A gente vive uma sociedade muito estressante, com muitas responsabilidades, na pandemia, uma piora disso, né. Então, é importante pensar tudo isso, né, então, o tratamento... Falar assim que o remédio é a solução não é, tá? Acho que o remédio é 20%, 30% do tratamento. Tem muitas outras coisas, né, envolvidas, né? Inclusive, às vezes, uma pessoa deprimida, a gente fala que tem que largar a mão de algumas coisas, né? Porque ela está carregando pesos extras que muitas vezes ela não está dando conta, né? Então, às vezes, essa pessoa vai precisar se demitir, ou essa pessoa vai precisar ser afastada, né, do trabalho para poder se cuidar, né, mas enfim, um movimento também de olhar mais para dentro, né, dessa questão do autocuidado, né, da autopreservação também, tá? Legal, vale a pena a dica aí, é preciso fazer essa autoanálise, né, do que não está funcionando, do que está minando, né, as forças, a energia. E a gente já falou isso em outros vídeos, às vezes as coisas estão tá tudo ruim e a pessoa não consegue dar um passo, né? Então comece dando um passo de cada vez. Um passo de cada vez, que tratamento bom prioridades, né? Prioridades. E você vê, né, você falou de um tratamento que é você fazer coisas para você, que bom, né? Já pensou? Tem pessoas que passam por doenças e tem que fazer tratamentos doloridos, coisas tão ruins, né? E trabalhar a mente, a gente tratar a nossa mente é começando a fazer coisas que são prazerosas, a cuidar de si, fazer exercício, fazer um yoga, uma dança, né? De repente descobrir uma paixão aí em alguma coisa, um artesanato, alguma coisa,
já vai trazer benefício, né? Então, vamos nos cuidar, vamos olhar para nós, somente nós mulheres. Dia das Mães está chegando, quer dar um presente para sua mãe, dê uma sessão de terapia. Né? Vamos olhar para a mulher com mais carinho, né? E vamos nos priorizar, porque não está fácil, não. Verdade, tá difícil para todo mundo, né? E a gente esquece realmente de se cuidar, né? Mas eu acho que a pandemia veio um ensinamento, da gente voltar mais para dentro, né? Cuidar mais também da nossa família, né? Cuidar da nossa casa, né? E olhar para dentro também de si, né? E cuidar mais de si mesmo, né? Todo mundo se deparou com a realidade, né? Quando entrou na pandemia, que se viu obrigado a parar com certos atos, algumas coisas que sempre estava na frente, sempre estava ocupando lugares na sua cabeça, na sua mente, no seu corpo, em tudo. Quando você viu, você olhou, você se deparou com uma situação que, mano, eu tenho que tratar. Com uma mente conturbada, né? Com uma responsabilidade com filhos e tudo mais dentro de casa ali 24 horas, né? O pessoal que trabalha em home office, por exemplo, né? Que tem que cuidar, que tem que melhorar, que tem que, infelizmente ou felizmente, não sei. A pandemia veio para chacoalhar a vida de todo mundo. Sim. Verdade. Então é isso aí. Chegamos ao fim de mais uma conversa, né? Quero te agradecer, doutor. Muito boa conversa, muito esclarecedora. Muito mesmo, muito bom mesmo. A gente vai deixar seus contatos aqui, depois você passa para a Lu, o seu contato, sua rede social, tá? Ok. Se alguém quiser conversar com ele, te esclarecer alguma coisa a mais que ficou com dúvida, pode mandar mensagem. Pode mandar, doutor? Pode sim. Manda mensagem para ele. Eu vou deixar meu e-mail, né, disponível, meus contatos também, tem o Instagram também, então o pessoal pode mandar mensagem por lá, pelo Instagram também. Sim. E é isso aí, gente. É você que curtiu, que gostou do vídeo, curte, dá um like lá pra gente, se inscreve no canal. Você que tá assistindo esses vídeos e não é inscrito no canal, ó, a gente tá de olho em você, hein? Se inscreve no canal. Lembra da musiquinha? Se inscreve no canal pra ficar legal. Pra ficar legal. É isso aí. Ativa Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Muito bom. A gente gostou muito dessa conversa. É muito importante falar sobre isso. Quanta coisa a gente aprendeu aqui, né, nessa conversa. Sim. E você que está assistindo, cuidar da saúde mental não é frescura. Depressão não é frescura, né? Vamos olhar com carinho aí. Porque deixar isso para lá não vai ajudar, vai piorar, né, doutor? Exatamente. E se você tem sugestão de algum vídeo, mais algum assunto relacionado à saúde emocional, à saúde mental, não deixa de deixar aqui escrito aqui nos comentários. Se quiser saber mais alguma coisa, se você quiser fazer alguma pergunta para o doutor também, use os comentários aí. Muito obrigada por nos assistir, por nos seguir, por nos acompanhar. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada, Ju. Até. Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigado.